Tesouro Renda Mais 2045 ou investir no mercado de ações? Vamos explorar esse tema que surgiu de uma pergunta do Nilson. Ele pergunta aqui: boa tarde, preciso de uma opinião sincera. Logo eu, né? Claro que minha opinião é sinceríssima aqui. Tenho 41 anos, sou CLT. É interessante fazer aportes mensais no Tesouro Renda Mais 2045 para um complemento de aposentadoria ou seria melhor aplicar em renda variável? E se você também quer fazer uma pergunta, já deixa essa pergunta aí nos comentários. Também, se não quiser fazer nenhuma pergunta, deixa aí um bom dia, boa tarde, boa noite para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Vamos lá tratar desse tema do Nilson. Eu preparei aqui uns gráficos que vou mostrar até alguns truques de gráficos aqui que enganam muitas pessoas e é bom a gente ter essa noção. A maioria das pessoas não tá nem assim, não tem a habilidade de lidar com gráficos porque até escolheu um outro rumo para sua vida, né? Não ficar olhando o gráfico. Mas são gráficos que trazem uma informação muito interessante e a gente vai dar uma explorada principalmente em alguns alguns macetes, né? Algumas coisinhas que o pessoal usa para meio que desviar a sua atenção. Antes disso, vamos pensar aqui na cabeça do Nilson, né? Quer dizer, por exemplo, para algumas pessoas, o investimento no Tesouro Renda Mais pode trazer uma tranquilidade muito grande, pode também trazer uma ansiedade, e eu vou mostrar no gráfico também isso acontecendo, ou pode causar um certo tédio, né? Porque você olha para aquilo, você já sabe quanto é que vai receber e tudo mais, ou pelo menos você tem uma noção mais ou menos definida, né, de qual seria esse resultado. Então, a gente tem que primeiro olhar qual é a nossa característica pessoal. Então vamos partir do seguinte ponto. É importantíssimo você entender o funcionamento do Renda Mais. E aí, para isso, eu não vou me estender nisso aqui, mas tem uma série de vídeos. Eu posso não falar exatamente do 2000, acho que até falo um do 2045, mas você pode ver, expandir essa ideia para outros anos. Tem lá a fórmula de cálculo todinha que eu fiz, qual é o racional da história. Então, assim, você tem que entender se esse tipo de comportamento do título ele interessa para você. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você dizer assim, olha, então ele vai me dar uma certa tranquilidade. Por quê? Porque no caminho eu vou ver variações. Então, o meu saldo lá vai subir, vai descer, vai fazer o escambau lá no meio do caminho, até chegar à data de gatilho, que é a data que o título começa a devolver o dinheiro para você, ou se desfazer, tá certo? Ele vai devolver o acumulado de juros e de correção monetária, que é calculada pelo IPCA. Então a gente vai olhar aqui, primeiro a gente tem essa noção de que esse tipo de investimento ele dá uma certa tranquilidade desde que você feche os olhos para a caminhada e vá só fazendo os aportes. Segundo ponto, qual é o problema que existe nisso daí? É que você está contratando um valor a receber. Então você está travando esse valor. Isso é um produto que você dificilmente encontrará nas prateleiras dos bancos, porque eles já queimaram totalmente lá os planos de benefícios definidos, que são aqueles planos que você dizia, eu quero uma aposentadoria de R$2.000. E aí você ia pagar um valor por mês para receber R$2.000 lá na frente, corrigido pelo IPCA ou pelo IGPM, mais 6%, por exemplo, que era o que tinha. Os caras enlouqueceram, tiraram esse produto do mercado, até forçaram as pessoas, entre aspas, né, com conversa mole, para trocar o investimento e tudo mais. Até hoje, algumas instituições estão loucas da vida porque não conseguiram convencer todo mundo e estão pagando uma baba aí para os investidores lá atrás. Então, esse produto é uma forma de você voltar para isso daí. Agora,
no âmbito da emoção, né? Porque a gente não pode dizer o que é melhor para uma situação que vai surgir daqui, no caso tem 41 anos, tá? Ele quer 20 anos de depósitos, né? Para uma situação daqui a 20 anos. O que a gente pode é dar uma olhada para trás e entender como foi que isso aconteceu. E eu vou trazer aqui, começar aqui com um gráfico, que é esse gráfico aqui, que ele traz, eu até fiquei aqui meio que na frente, eu vou trazer aqui, tá? Então vamos lá, ele traz, são cinco situações aqui, 5 ativos, tá bom? Na realidade não são todos ativos, 2 são índices. O azulzinho, tá? O azulzinho aqui, se você está conseguindo ver, é quase uma linha reta, e isso aqui é para os investidores de Tesouro Selic também. O Tesouro Selic funciona assim, ó, igual esse azulzinho aqui, tá? Esse é o CDI, tá? Ele até estaria abaixo da Selic. Se a gente botar a Selic aqui, ela vai ficar acima do CDI, porque a Selic ela paga mais do que o CDI. Pouquinho mais paga. Então ela ficaria um pouquinho acima aqui. Depois, eu coloquei aqui o vermelho, que é o BOVA11, que na realidade isso é um ETF, eu não botei o índice aqui por bobeira minha, eu botei esse ETF, que é o vermelhinho para simular o Ibovespa. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou botando um monte de ações, todas juntas, aqui nessa linha vermelha, tá? Então isso aqui está o caminho do Ibovespa nessa linha vermelhinha aqui, tá? E ele vai aqui, você nota aqui no período. Qual é o período que eu tenho aqui? Eu peguei o período mais longo do BOVA11, que é dezembro, se não me engano, de 2008. Então nós estamos com 2008 para cá. Se eu tivesse botado o Ibovespa, eu teria pegado aqui uma linha mais longa. Mas eu acho que isso aqui já dá para ver, inclusive porque eu vou mostrar os efeitos disso aqui, tá bom? Bom, então a gente já viu 2, e aí nós vamos olhar, cadê? O IMAB. O IMAB é esse carinha que está aqui. Ah, olha que bacana, já falei. Só para dar aqui os créditos, eu estou usando aqui o site Mais Retorno. Então, para fazer essa comparação. Então, o IMAB, ele está acima do CDI e acima também do BOVA11, tá? Do Ibovespa. O que raios é o IMAB? O IMAB é uma simulação do IPCA mais juros. Tá? É uma simulação da remuneração do Tesouro Renda Mais, certo? Então ele é uma simulação desse ativo. E ele é ponderado aí por vários títulos, vários prazos de vencimento. Eu estou usando isso aqui, é perfeito isso? Não é. Não é perfeito, mas ajuda a gente a entender. Tá legal? Aqui eu botei também o Banco do Brasil, que é uma ação específica. Então eu destaquei o Banco do Brasil e destaquei a Petrobras. A gente observa que o índice, que é o vermelhinho, tá? Vou botar aqui, ó, o índice da B3, né? O Ibovespa, ele é um índice que tem muita coisa que não é muito legal. Ele tem 80 ações, esse número varia, mas tem umas 80 ações, 80 empresas, e dessas 80 empresas tem muita coisa que não é legal. Ela só é negociada demais, tem uma liquidez boa, mas não presta, é um troço sem futuro. Mas ela acaba indo para o Ibovespa porque os agentes do mercado começam a operar com ela e ela aparece aí. Muito bem, então ele é um índice meio ruim, é diferente de outros índices, como o SP500, porque você tem um monte de empresas lá nos Estados Unidos, eles pegam as 500 melhores e botam lá, né? Então é um índice mais, que dá um resultado melhor, inclusive o Warren Buffett aconselha todo mundo a ir para lá, para esse índice, né? Muito bem. E aqui, como eu falei, eu escolhi essas duas empresas, tanto a Petrobras quanto o Banco do Brasil, por conta do quê? Por conta, olha aqui, ó, Banco do Brasil, porque seriam duas empresas que a gente mostra o quanto elas se destacaram do DI, né? Aliás, se destacaram do Ibovespa,
que é a linha vermelha. Então, tanto uma quanto a outra se destacaram, embora esse período aqui, eu vou até subir um pouquinho, vou ver se eu subo aqui, olha só. Esse período aqui teve uma queda absurda da Petrobras, mas teve também uma queda do Banco do Brasil, então ele ficou abaixo do DI. E aí eu vou mostrar um truque já para mostrar o quanto o momento que você entra na aplicação muda toda a história. Dependendo da hora que você entra, e aí vai uma ressalva gigantesca. Além da primeira ressalva, né, que é dizer que isso aqui não é indicação de investimento, a ressalva gigantesca que eu faço aqui é o seguinte: infelizmente, a gente não tem a capacidade de escolher a hora certa. A única coisa que sopra na nossa cabeça, a única coisa que vem da experiência passada e da observação de outros investidores, das frases, por exemplo, do Warren Buffett, que é compre nos canhões e venda nas trombetas e coisas assim. O que a gente está vendo aqui? Que quando você compra, que tem momentos que você deveria comprar e outros momentos que você não deveria comprar ou vender. Eu não gosto de vender, mas enfim, você deveria comprar ou vender. E quem é que faz? E como é que você sabe disso? Provavelmente a gente não vai saber o fundo do poço, a gente sabe um momento que o troço está muito ruim mesmo, e em geral não é esse o momento que as pessoas entram no mercado de ações. Elas, pelo contrário, quando isso acontece, elas se afastam do mercado de ações. Muito bem, então, falado isso, eu vou mostrar para você aqui um outro gráfico e a gente vai olhar basicamente o CDI, o IMAB, cadê o IMAB? Tá aqui, olha. É Bovespa. Cadê? Quem foi que eu botei aqui? Tá esse trocinho fica aparecendo. Ah, tá. Botei Bovespa, CDI, Vale. Vale e VEG. Tá? Olha só aqui a VEG, tá? Comparada com esses outros dois, tá? CDI e Vale. Eu vou voltar aqui, aliás, a Vale está aqui, a verde escura, né? Vale está aqui. O CDI está o azulzinho ainda e o BOVA11 é o vermelho. Deixa eu voltar aqui nesse gráfico só para passar para vocês os valores aqui. Então vamos passar os valores do final, tá? Quanto é que saiu no final? Olha só. Se eu pegar aqui, cadê? Vamos começar aqui. O principal lá foi o Banco do Brasil, com 1.044% de rendimento de 2008 até sexta-feira, que foi dia 7 de junho. Desculpa, acho que dia 6 ou 7 de junho, não vou lembrar aqui, cadê? Tá, depois a gente vê. Foi o último dia útil, tá? Nós estamos gravando no dia 8 de junho, então foi dia 6. Então, 1.044 para o Banco do Brasil, 680 para a Petrobras, 680%, 1.044%, ou seja, multiplicou por 10 a aplicação. O Banco do Brasil, a Petrobras multiplicou por 6 o valor, né? 6,8, quase 7. O IMAB, o índice do IPCA mais alguma taxa de juros média, né, deu 529%, o CDI 349% e o IBOVA 282%. Então a gente vê que o IBOVA ele é meio ruinzinho porque ele traz dentro dele muita coisinha sem futuro, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui agora nesse novo gráfico e olhar o absurdo que foi aqui a VEG. Olha só, eu botei a VEG e a Vale. Então, se a gente pegar aqui no final, a gente vai ter, olha, VEG com 3.688%, ou seja, você multiplicou por 36 vezes o capital investido. A Vale deu 412, o CDI deu 349, como eu já tinha dito, e o BOVA 282. Então, se a gente botar na ordem aí, nós vamos ter
VEG em primeiro lugar com 3.688, Banco do Brasil em segundo com 1.044, Petrobras em terceiro com 680%, Vale em quarto, IMAB em quarto com 529%, Vale em quinto com 412%, CDI 349 e BOVA 282. Aí a gente vai olhar agora a malandragem ou o truque, que é o seguinte. Veja o momento de compra. Quando você olha um gráfico desses, tá? Qual é o pior momento para você entrar nesses investimentos? É o momento que eles estão em alta. Eu não vou pegar esse ponto aqui, mas se você imagina, eu vou mostrar o de baixa para comprovar a minha tese e aí você vai entender o que eu estou dizendo. Observe o seguinte, se você comprasse, vamos imaginar que você tivesse uma bola de cristal e você fizesse todos os seus aportes, tá? No dia 1º de janeiro de 2016, certo? Você não esperou, você não pegou, passou 8 anos sem fazer nada, no dia 1º de janeiro de 2016 você botou o dinheiro todinho lá. Olha só, por que eu estou escolhendo essa data? Porque foi o dia que ela foi mais baixa. Nós vamos ver o salto que isso aqui vai mostrar. Olha só. Veja bem aqui, ó. Tá vendo? Olha o salto, porque de lá para cá, esse troço basicamente só fez crescer. Olha onde é que ficou o DI e olha onde é que ficou o IMAB. Tá aqui, ó, o IMAB. Cadê você, meu filho? É verde. Cadê o IMAB? Tá? Olha ele aqui. Cadê? Tá vendo? Lá embaixinho. Olha a Petrobras aqui lá no céu. E olha aqui o Banco do Brasil aqui também bem alto. Vamos ver quanto que deu os resultados, quanto que deram os resultados aqui. Olha só. Se você pegar a Petrobras, que estava dando, se você entrasse em 2008, 680%, se você entrou em 1º de janeiro de 2016, você estaria com 1.427%. Ou seja, você teria multiplicado seu dinheiro por 12 e não por 6,8. O Banco do Brasil caiu, foi para 438. A Bolsa, o índice Bovespa foi para 225, o IMAB 165 e o CDI 125. Então observe que ele caiu também. E ele caiu por quê? O CDI é muito simples. O CDI precisa de tempo porque ele só vai, ele não anda para baixo, basicamente. Raríssima situação, a coisa de caos total, ele dá uma descida, mas em geral, o CDI ele é 100% para cima, 99,9, vamos dizer assim. E aí ele precisa de tempo para ir acumulando, e ele vai embora, tá? Mas ele é fixo, ele é muito baixo. Agora, o IMAB acontece uma coisa curiosa, por quê? Acontece o seguinte, nós estamos pegando um momento que teve aqui, se a gente olhar aqui mais para o finalzinho dessa ponta verde aqui, ó, essa descidazinha, você teve um momento de taxas muito altas, né? E taxas paradas. Então isso aqui, por um lado, você remunera a taxa alta, mas por outro lado, essa manutenção da taxa alta não permite ganhos muito acentuados. Então, essa é a razão do IMAB ter um pouco de sofrimento aqui. Mas, no geral, ele tem esse resultado, que é um resultado satisfatório. Olha, ele ganha do CDI, né, como no outro momento, mas... Inclusive por quê? Por que ele ganha do CDI? Que ele deve ganhar do CDI? Porque ele tem risco. Ele traz um risco maior do que o CDI. O CDI é aquela retinha lá, tudo lindo e maravilhoso. Então, para você... Aliás, não é que para você, porque a maioria das pessoas sequer tem... Eu estou falando sinceramente, a maioria das pessoas que desconhece esse tipo de informação, ela tem a noção desse funcionamento. Então, é muito importante que você entenda isso aí. Aliás, se você está gostando do vídeo, está comigo até aqui, deixa uma curtida. Se não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever se caiu aqui de paraquedas nesse vídeo. Mas vamos lá. Então,
o que a gente aprendeu até aqui? A gente aprendeu que dependendo da hora que você entrar, dependendo do ativo que você escolher para montar a sua carteira, você vai ter um resultado diferente. E aí eu vou voltar para aquele primeiro gráfico que eu mostrei para você, só para dizer o seguinte: se você comprou aqui em cima, esses números, você está vendo esse momento aqui, olha, que houve essa subida, ou se você comprou aqui, ou se você comprou aqui, certo? Esses números diferem muito, porque o que vai acontecer? Você comprou aqui em cima, ele caiu. Quando caiu, toda essa caminhada aqui que foi para cima, ela vai ter que ser feita para resgatar você da alta. Aliás, da queda, porque você caiu. Por outro lado, se você compra aqui embaixo, toda essa caminhada para cima é lucro. Então não dá para a gente chegar e cravar, é melhor ação, é melhor isso, é melhor aquilo. Depende do que você esteja fazendo, depende do momento que você entra. E os fundos de investimento, eles fazem muito isso, quer dizer, eles mostram determinados momentos para que você ache que o resultado foi muito bom. E, mais uma vez, quando você compra as coisas nos preços mais altos, em geral, você corre mais risco desses preços diminuírem. Então, voltando para a história lá do Nilson, qual seria o melhor? Então vamos lá. Na renda fixa, ele contrata um determinado resultado. Ele faz um contrato desse resultado. A taxa de juros vai variar? Vai. Em determinado momento, hoje ela está muito alta, ele bota menos dinheiro para receber mais lá na frente. Mas isso não é contínuo, então, num determinado momento que a taxa estiver mais baixa, ele não vai conseguir fazer, ele vai ter que colocar um esforço maior para poder chegar naquele valor esperado lá na frente. Então, para cada R$1.000 hoje que você aporta, o seu resultado lá na frente, nós estamos num patamar alto das taxas de juros, você tem um resultado lá na frente melhor. Para cada taxa mais baixa, para as taxas mais baixas, cada R$1.000 que você aporta terá uma inclinação menor, isso é, ele vai crescer menos dali para frente. Já o de trás não, ele continua, ele vai desembestado lá, ele vai para cima, né, com base nessa contratação melhor que foi feita lá atrás. Então, na hora da renda fixa, a hora de entrar é juros com os juros altos, porque você trava aquilo ali, não o Selic, né? Não a Selic, mas as aplicações que têm uma taxa pré-fixada ou um pedaço dessa taxa pré-fixada. Com relação às ações, aí vamos lá. Então, ele é travado. Ele fez um acordo e vai levar aquele acordo até o fim. No outro, ele tem a expectativa de um sucesso. Então, ele vai olhar para aquilo e vai dizer, ele vai ter uma expectativa de um sucesso. Ou seja, de que alguma das empresas nas quais ele investiu, alguma das empresas descolará e apresentará um resultado tão bom que dê assim, vai dar uma força, né? Vai bombar a carteira dele. Qual é a atitude mais conservadora? Então vamos dizer, você tem entre renda fixa e renda variável. Quanto mais conservador você for, você vai tender a ir para a renda fixa. A gente olhando aqui vê que os números mostram que às vezes você ir para a renda fixa pode até não ser uma atitude conservadora. Ela pode trazer uma certa paz de espírito, mas você vai abrir mão da possibilidade de alguma coisa acontecer no caminho. Agora, não, eu sou mais arrojado, então eu vou mais para a renda variável. E aí, a sabedoria está em chegar num número que deixe você tranquilo. Então, se a sua preocupação é montar uma carteira... Primeiro, não aconselho olhar para o índice brasileiro, ele não demonstra ser um índice, pelo menos nesses quantos anos aqui que a gente botou? São 17 anos, né? Nesses 17 anos, ele não demonstra ser
muito forte o índice. Porém, empresas que você pode montar uma determinada carteira de empresas boas, elas podem dar um resultado melhor, assim, bem melhor do que o índice, do que a taxa de renda fixa, mesmo com inflação embutida na aplicação. Então, isso aí dá para você ter uma ideia geral. Eu não tenho como dizer, não tenho bola de cristal para dizer que nós estamos no momento, né, que você pode optar por uma coisa ou pela outra. Isso aí vai depender de uma série de coisas. Agora, nunca invista em ações sem saber o que está fazendo. Nunca compre empresas sem saber o que está fazendo. Porque se você comete esse tipo de erro, é o caminho para você se lascar completamente. Então, para investir em ações, você tem que aprender a entender as empresas. Não é nada demais, principalmente para as pessoas que são profissionais liberais ou que são microempreendedores ou empreendedores, não tem absolutamente nada demais. Você vai transpor todo o seu conhecimento de um negócio para ler outro negócio. É como se chegasse alguém oferecendo para você a sociedade de uma determinada empresa. Se você já desenvolve uma atividade comercial, se você já tem, por exemplo, você é autônomo, você já entende o que é comprar e vender, você já entende que você tem que botar gasolina no seu carro para ir para ali e que isso, se você vai atender um cliente mais longe, esse cliente gera mais custo para você. Se você entende que a margem que você tem com um determinado produto, ela não paga os seus custos, você já entende muita coisa para olhar para uma empresa e saber se aquilo ali é um bom negócio ou é um negócio ruim, né? Então você já tem muito ferramental. Para as pessoas que nunca entraram nisso, então eu acho é um processo de início, de começo, mas que você pode trilhar tranquilamente. Você só precisa ter a disciplina para aprender e aí sim entrar. Não adianta seguir dicas, porque vou só dar um outro exemplo aqui, principalmente com relação aos investidores iniciantes. Se você vai aqui, olha, vamos imaginar que um determinado investidor comprou as ações, sei lá, do Banco do Brasil aqui, nesse momento. Esse cara está ganhando um absurdo. Mas se você entrar agora aqui, ó, tá? Vamos imaginar, vamos entrar aqui, tá? Com certeza, você não vai ter o ganho desse cara aqui, porque ainda que as suas ações subam demais, ele comprou muito mais barato que você. Tá? Muito mais barato que você. Então não adianta você ficar olhando a carteira de olhando o que é que você comprou e tal, ou então entrar na internet, pegar lá os milionários, lá, olhar o que eles compraram. Tudo bem, você pode até olhar o que eles estão comprando, se eles disserem isso, que normalmente é raro fazer, né? E entender o que eles estão fazendo, e entender qual é o percentual daquela ação na carteira dele, porque às vezes é um nada, né? O que para você seria R$2, para o cara é 2 milhões. Então ele aplica 2 milhões como se estivesse aplicando R$2. Ele está se lixando se vai perder 2 milhões, porque o cara tem bilhão. Então ele não está nem aí. Agora, para a gente não, você tem que ter uma outra visão antes de fazer esses aportes. Espero que o Nilson se sinta respondido. Pode deixar aqui um comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa também seu comentário. E para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal, comente, faça um pedido aí para a gente desenvolver outros vídeos lá na frente. E aqui do lado eu vou colocar um vídeo sobre o meu treinamento de renda fixa, que é investidor em 7 dias. Aqui embaixo tem uma bolinha né, que você acessa, acho que é com a minha fotografia, que você acessa, você se inscreve no canal. Aqui é o último vídeo que foi publicado no canal e aqui embaixo é o vídeo que o YouTube acredita que você gostaria. Aqui na descrição desse vídeo você tem uma série de vídeos, inclusive um link para o meu curso de investimento em ações também, tá bom? Então é isso, pessoal, a gente se encontra no próximo vídeo, até lá.